para todos. Para nós é uma alegria estar aqui fazendo uma discussão muito importante sobre a questão das mulheres, também da justiça climática, esse diálogo aqui que discute a questão da desigualdade. Foi um painel muito importante para nós, mulheres indígenas, e trazemos aqui tanto o olhar da mulher indígena nesse cenário que se discute proposições, soluções, mas também tem um tempo para reflexão do que a gente precisa encaminhar aqui nesse diálogo da Amazônia. Então, como a representante aqui da FUNAI, a gente está preocupada justamente nessa discussão para que tenha esse foco também relacionado a essa diversidade aqui na Amazônia. Diversidade no sentido de assegurar que já é da lei em relação aos nossos direitos coletivos, mas tendo esse olhar específico que as mulheres tenham muito a contribuir, fazendo alertas, trazendo suas ideias, as suas proposições, mas principalmente para caminhar junto com as ministras aqui, a ministra Cida, a ministra Marina do Meio Ambiente, a ministra Aniele, e tem uma pauta que é extremamente estratégica e juntas, né, para esse enfrentamento a essa crise climática, tendo a participação da Amazônia. O Brasil tem 59 da floresta em pé, né, Marina? Fazendo com que a gente também reflita o que as mulheres têm como fundamental nessa matéria de realmente estar colocando suas proposições. Então nós estamos aqui juntando forças dentro desse diálogo para justamente somar também para soluções e estratégias. Então as mulheres também têm suas estratégias que devem ser incorporadas também nos seus planejamentos de ações. Acho que é isso. A gente fala de mulheres indígenas que sofrem violência, e aí a gente não pode deixar de falar da Amazônia sem falar dessas mulheres. O que a FUNAI vai fazer a partir do que foi ouvido, a partir do que está sendo vivenciado, para proteger essas mulheres que hoje vivem nas aldeias, nos territórios indígenas? O ponto central dos povos indígenas, quando a gente fala em direitos coletivos, envolve mulheres, crianças, jovens, adultos, anciões. É o ponto que é uma obrigação constitucional da FUNAI, que é principalmente retomar os direitos à demarcação das terras indígenas. Então, o governo Lula agora, que está com 6 meses, a FUNAI já já retoma principalmente esse direito central, que é a demarcação da terra. As mulheres têm levado essa demanda como prioritária, assim mesmo como os povos indígenas e coletividade, porque da terra vem a proteção dos mananciais de água, vai proteger o solo, vai proteger a floresta em pé, vai proteger os valores indígenas, os conhecimentos tradicionais que fazem com que os povos indígenas tenham contribuído com toda essa questão do carbono dentro das florestas em pé. Então, os povos indígenas, a partir da sua demarcação dos seus territórios, faz a diferença, principalmente nos dados científicos que já têm sido divulgados. A demarcação da terra é estratégia também para as mulheres. A partir daí, a FUNAI ela tem essa obrigação constitucional para demarcar e também proteger. Essa é uma das questões que a FUNAI tem retomado suas atividades. Só um minutinho, gente. É importante também dizer que, com relação a isso, nós temos uma parceria, o Ministério das Mulheres e o Ministério dos Povos Indígenas. Nós estamos trabalhando no programa Mulheres Guardiãs e nós já estamos discutindo a questão da Casa da Mulher Brasileira para atender também as mulheres indígenas vítimas de violência. Então, nós já estamos trabalhando no programa das Mulheres Guardiãs para ajudar a salvar a vida das mulheres e elas serem atendidas nos serviços públicos. E essas casas vão ser colocadas nos municípios, Sim, aí nós vamos trabalhar o desenho dela. Aqui no Pará nós já temos uma que nós vamos inaugurar na Ananindeua, nós já temos um terreno aqui em Belém, nós vamos ter Marabá, Santarém e depois nós vamos fazer a divisão dos territórios onde elas serão instaladas. Presidente da FUNAI, e a questão do Urubu e Caiapó? Quando vai ter desinclusão? Desinclusão da TI do Urubu e dos Caiapós? A gente já está em diálogo como o governo, ou a FUNAI, juntamente com os demais órgãos do governo federal, tem se debruçado
e um trabalho, uma força-tarefa, para justamente encaminhar essa situação. Oi? Tem data? Olha, esse é um trabalho que requer uma junção de esforços, então a gente está nessas estratégias, justamente nesses planejamentos governamentais. Presidente, o governador, Acho que tem outras ministras para trabalhar. O governo Lula, na sua campanha, ele priorizou ajudar a população em geral e também o povo indígena. Voltando aqui para o nosso estado, no município de Garrafão do Norte, no Nordeste do Pará, o governo em preocupação tirando as pessoas que estão no local dos indígenas. Mas, por contrapartida, as pessoas moram há anos lá e até hoje o governo só deu cesta básica. Como é que a FUNAI vai trabalhar sobre isso? Que as pessoas moravam há anos nesse espaço, foram deslocados, estão numa escola e foram só atendidos com cesta básica. Olha, cada caso é um caso, não é numa conferência de imprensa que a gente vai dar resposta para tudo isso. A FUNAI, ela tem uma obrigação institucional de reconhecer os direitos territoriais indígenas. E não somente do ponto de vista, mas todo caso de desinclusão, de questão de indenização é discutida dentro do processo de demarcação. Então, não é um caso todos iguais. Então, tem que avaliar como é que está a situação de cada ocupante ali dentro daquele território. Aí eu passo a palavra, porque também a gente veio trazer aqui a pauta da e ela tem um evento. Só uma questão, essa questão da desintrusão das terras indígenas, o presidente Lula colocou como uma prioridade e começou talvez pelo que há de mais difícil, que é a terra indígena Yanomami. Tem sido feito um trabalho conjunto da FUNAI, do Ministério do Meio Ambiente através do IBAMA, da Polícia Federal Rodoviária, da Polícia Federal, de vários órgãos do governo. Agora nós estamos numa fase muito difícil, que é aquela fase em que uma parte é envolvida com as organizações criminosas. Por isso que o Exército até ganhou um mandato específico para também poder prender e autuar todos os criminosos que são garimpeiros. Mas o IBAMA já fez um grande trabalho junto com outros órgãos de governo, principalmente a FUNAI, e nós, nesse momento, temos as informações dos dados do satélite que, nesses últimos meses, não temos a abertura de novos garimpos como a gente tinha tradicionalmente. O tempo todo eram abertos novos garimpos. Mas o trabalho continua. O próximo passo, a terra indígena Caiapó, a terra indígena Munduruku e outras nas quais nós já estamos atuando. Alguém perguntou, quando é que começa? Existem questões que são feitas que envolvem inteligência, aspecto de segurança, e você não fica falando antecipadamente o dia em que você vai iniciar uma operação quando você lida com criminosos. Você tem uma estratégia, você tem um trabalho de inteligência e você aplica toda essa estratégia. Então, esse processo está em curso. A outra questão importante, as ações que vêm sendo feitas já conseguiu, nesses primeiros 7 meses do governo do presidente Lula, reduzir o desmatamento em 42%. No mês de julho, que é um mês de pico do desmatamento, tivemos uma redução de 66% do desmatamento. A pergunta que foi feita em relação a que existiam pessoas dentro de uma terra indígena é o seguinte: as terras indígenas, quando são demarcadas, é porque elas foram consideradas terras originariamente ocupadas pelos povos indígenas, milenarmente pertencendo aos povos indígenas. O que se tem que fazer com as populações que estavam lá é dar um encaminhamento, mas tem que ficar bem claro que era uma invasão indevida. E para a invasão indevida tem que se tratar como sendo algo que estava ao arrepio da lei. Porque muita gente, usando o argumento da questão social, quer justificar a permanência dos invasores dentro das terras indígenas. E nós estávamos aqui fazendo uma discussão, lideradas pela ministra Cida,
junto com a ministra Aniele, nesse contexto dos países da OTCA, que vão lidar com a tarefa de não permitir que a Amazônia entre em ponto de não retorno, qual é a contribuição das mulheres para que a Amazônia seja preservada, para que se crie um novo ciclo de prosperidade, que não deixe ninguém para trás, para que não haja injustiça ambiental, justiça climática, porque quem sofre mais com a mudança do clima são os pobres, são os indígenas, são as mulheres e o povo preto. É disso que se trata e de que esse governo tem esse compromisso, mas obviamente que não é só uma ação de governo. A mudança, a transformação é de todos nós. Vem da academia, tem que vir das empresas, tem que vir de todos os segmentos da sociedade para que a gente tenha esse novo ciclo de prosperidade. O povo quilombola, que são liderados pela ministra Aniele, o combate à violência contra as mulheres, tanto as mulheres indígenas como as mulheres de um modo em geral, que a ministra Cida vem fazendo essa jornada, essa marcha de combate. Então é como as mulheres, né, da Pan-Amazônia poderão dar a sua contribuição para um novo modelo de desenvolvimento que crie prosperidade econômica, gere emprego, mas sem destruir as bases naturais do nosso desenvolvimento. E quanto à questão da exploração de petróleo na foz do Amazonas, ministra? A questão da exploração de petróleo, o IBAMA deu a negativa para a licença que já havia sido pedida no passado por uma empresa privada. Recentemente, também não deu a licença para a Petrobras. No processo de licenciamento, o empreendedor tem o direito de reapresentar a proposta novamente. A Petrobras reapresentou a proposta e o IBAMA, com toda a isenção, vai fazer essa avaliação. Porque num governo republicano, os técnicos têm a liberdade de dar o seu parecer. E as autoridades que devem fazer política pública com base em evidência devem olhar para aquilo que os técnicos estão dizendo. O presidente Lula tem dito que os empreendimentos complexos ele está encaminhando para estudos, muitos deles. E, obviamente, que quando você não é negacionista, aquilo que a ciência e a técnica diz importa na hora de tomar as decisões. O IBAMA não dificulta nem facilita. O IBAMA tem um parecer técnico que deve ser observado. Nós já demos mais de 2.000 licenças para a Petrobras ao longo dos tempos. Se as licenças dadas não forem ideológicas, as licenças negadas também não são ideológicas, são licenças técnicas. Gente, vou tentar. É que a gente tem que ir para um evento. Tem outro evento. Só rapidamente a gente vai ter que sair para o evento e aí eu tô fazendo o pedido dela. A gente sai desse evento hoje. Só um minutinho, a gente já vai só encerrar para levar. Para respeitar a minha colega, também é parte do evento. Muito rapidamente, acho que 30 segundos só para dizer que a importância desse evento, a importância de a gente estar retomando esse diálogo, a importância de a gente estar construindo isso com a sociedade civil, com os povos originários, com os quilombolas. Ontem nós assinamos um acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e tantos outros ministérios para a gente poder falar de Marajó. A gente também está aqui falando com a Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial para que a gente possa ter esse mapa da Amazônia Legal da população negra, pensar bolsas para quilombolas, entrar nesses territórios e dialogar. Eu acho que isso é importância, além da ministra Marina, que já tem toda essa representatividade, esse símbolo do governo, ter a ministra Cida à frente dessa pauta, combatendo a violência contra as mulheres indígenas, quilombolas e tantas outras que a gente tem lutado muito, é um sinal de que a gente, em 7 meses de governo, ainda nesses 7 meses, a gente está aí dando passos concretos para a melhoria da população. Então, só pedir desculpa pela nossa rapidez, por conta do evento. Ministra, uma pergunta rápida. Um ano atrás, tudo bem, teria sido muito difícil imaginar a gente aqui, pessoas como as senhoras, falando sobre temas tão importantes. Impossível, tá? Como é que a senhora se sente hoje? Qual é a mensagem para o mundo sobre isso?
Não, acho que um ano atrás era impossível, por isso que a gente foi para as ruas, né? As mulheres elegem o presidente Lula, o povo preto, indígena, reelege, e a gente chega nesse governo com uma democracia retomada, com um senso de humanidade. A gente sai de um desgoverno, literalmente, que tratava povos indígenas, quilombolas, pessoas negras, pessoas LGBTQIAP+, de maneira desumana, e a gente retoma não só o diálogo, mas também educação, saúde. Estar nesse lugar hoje podendo pautar esses assuntos pra gente é um avanço, e eu espero que a gente não retroceda. Faço a sua pergunta rapidinho, porque nós temos que ir para o próximo evento. A Bolsa Verde, ela é um fomento, como é o Bolsa Família, qual é o investimento prático que será anunciado lá no futuro, porque houve um acordo entre os ministérios, mas as populações, elas precisam viver da vida da economia. O que vai ser feito para que elas saiam da Bolsa Verde no futuro? Bem, em primeiro lugar, as comunidades, as populações tradicionais da Amazônia, aí é responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente. São mais ou menos 100 mil famílias de povos tradicionais. E você tem os povos tradicionais, pescadores, ribeirinhos, quebradeiras de coco, seringueiros, babaçoeiros, geraizeiros. No Brasil é uma infinidade de povos tradicionais. Nós temos algo em torno de 100 mil famílias que podem ser beneficiadas pelo Bolsa Verde. O Bolsa Verde não é só uma questão que é semelhante ao Bolsa Família, é pagamento por serviços ambientais. Tanto é que você recebe R$600 a cada 3 meses por aquilo que você é, por aquilo que você faz, além do trabalho que você já tem dentro da reserva extrativista. Uma outra coisa que nós estamos trabalhando é a criação de uma espécie de um plano safra para as populações tradicionais. Nós temos o plano safra para grandes e médios, nós temos o PRONAF para os agricultores familiares e estamos trabalhando uma espécie de profloresta para as populações tradicionais poderem fazer seus investimentos. Estamos priorizando a bioeconomia para ampliar cada vez mais a agregação de valor aos produtos da floresta, apostar na bioindústria, no cooperativismo e criar novos produtos, novas cadeias de valor para que essa população ganhe autonomia e tenha uma inclusão produtiva. Eu quero agradecer a vocês, mas tanto eu como a Aniele e a Cida vamos ter que ir para outras atividades, que aqui, vocês sabem, é um celeiro de atividades. Obrigada, ministra. Muito obrigada, gente. Obrigada. Para ela? Para entregar a ela? Não, gente, Esse é seu? Esse é meu, né? SBT? Esse é de Gravador? Obrigado, viu? Nada. Tem 2 gravadores, gente. Que de quem quer que de quem? Cabo solto, microfone. Não, esse cabo aqui é